Boa noite, pessoal. Eu vou só esperar dar um número maior de gente aqui para fazer a abertura para a nossa transmissão ao vivo. Esperando também que a professora Filipa entre. Acho que a gente já pode começar. Hoje a gente dá início à nossa primeira live aqui do PET para Ideia, de uma série de lives que nós estamos organizando. E o tema de hoje vai ser sobre o que é filosofia e qual é o seu papel na atualidade. Para isso, a gente convidou a professora Filipa Carneiro Silveira, doutora e professora na Universidade Federal de Uberlândia, no Instituto de Filosofia. Eu vou só esperar a professora Filipa mandar a solicitação aqui para entrar e já coloco ela. Oi. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Bem, sim, Não, é só você. apresentação, tudo certinho. Na medida do possível, tudo certinho, né? Pode seguir com a sua apresentação. Então, eu já introduzi a senhora, disse que é professora na Universidade Federal de Uberlândia, do nosso Instituto de Filosofia, e que hoje a senhora vai conversar um pouco sobre o que é a filosofia, no seu ponto de vista e a partir dos seus estudos, e um pouco sobre que papel a filosofia desenvolve na atualidade, nesse contexto que a gente tem vivido atualmente. Ok. Desculpa, como é seu nome mesmo? Cecília. Cecília. A Cecília eu não conhecia ainda não, Cecília. Prazer te Não, eu conhecer. sou uma das integrantes do PET para Ideia. Bacana. Prazer é todo meu. Bacana, legal te encontrar por aqui. Eu queria primeiro dar boa noite a todo mundo que está aqui participando, né, dessa live. Queria agradecer ao PET para Ideia pelo convite. Achei um convite interessante para a gente falar sobre o que é filosofia. É sempre uma coisa difícil, ninguém quer falar sobre o que é filosofia, porque é sempre difícil a gente definir isso, né? Mas, por outro lado, a gente que trabalha com filosofia, que encontra na problematização da filosofia, nos temas da filosofia, no estudo dela, né, essa dificuldade em definir o que é a filosofia, a gente precisa também se confrontar com isso, né? Porque a gente... Não sei, as pessoas que estão assistindo a gente agora, algumas pessoas são da filosofia, algumas pessoas podem saber o que é filosofia, mas algumas estão até com curiosidade para saber, às vezes, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente pesquisa, né? Bom, então, tentando me confrontar um pouco com isso, eu queria falar, assim, do meu ponto de vista, como é que eu vejo o que é a filosofia, ainda que a gente não dê uma definição última, definitiva dela, né? Eu penso que a filosofia, ela se dá numa relação com a verdade, né? Assim, com a verdade, com o verdadeiro, a verdade num sentido bem específico, como a gente trabalha dentro da filosofia, que é esse sentido de uma problematização ou de uma crítica, né? Pelo menos eu vejo nesses termos. Então, a filosofia, ela não é como um outro saber, né? Uma outra coisa que a gente estuda e aprende, e que tem aquele propósito de ser aplicado, né? Para realizar uma determinada tarefa, ou que te dá os meios para realizar algum propósito, né? Então, assim, a filosofia, ela tem muito marcadamente esse papel de fazer uma crítica de condições, uma crítica de uma situação, uma crítica da verdade, uma problematização de questões, ou mesmo a proposição de certos princípios, né? De certos fundamentos, a partir de que se julga, né? Deve-se conduzir a nossa prática, ou deve-se fazer uma reflexão sobre o conhecimento, sobre a própria verdade, enfim, né? Bom, mas então, nesse sentido de crítica, a filosofia, ela teria esse papel, então, né, de problematizar o nosso modo de vida, né, de problematizar questões que são, inicialmente, quando a gente estuda filosofia na universidade, a gente vai lidar com problemas, com questões que já são consolidadas na história da filosofia, como a gente chama, né? Então, a história da filosofia, que a gente costuma ver periodizada como uma filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e contemporânea, né? A gente vê a história do que foi produzido ao longo desses períodos, né? Por esses pensadores e pensadoras, né? Temas e questões fundamentais, né?
É, e aí, desse ponto de vista, a filosofia dentro da academia, ela faz essas pesquisas no sentido de aprofundar esses temas e oferecer respostas, talvez não respostas, né, mas oferecer uma problematização, questionamentos em torno desses que são problemas que a humanidade já enfrenta desde os seus primórdios, enfim. Né? Mas a filosofia tem também essa relação com o que para além da própria história da filosofia, que diz respeito ao que esses autores e autoras, ao que essas obras, a esses clássicos, como nós chamamos, né, enfrentam no seu cotidiano ou enfrentam no seu momento, na sua época, e que, portanto, gera questões e problemas. Né? Então, a gente sabe, eu queria deixar isso claro, né? Existem espaços específicos de interrogação, de pesquisa, de questionamento dentro da filosofia, que fazem muito mais sentido para quem tem esse conhecimento técnico de filosofia e que conhece essas obras e que conhece o histórico dessas obras, enfim, né? E conhece a problematização implícita ali, e que pode, portanto, trabalhar nesse sentido mais técnico da filosofia. Né? Mas tem também, a filosofia pode também ser compreendida nesse sentido mais crítico, né, com relação aos contextos, aos temas, aos problemas que nós enfrentamos cotidianamente também. Né, que é justamente nesse ponto em que a gente tem mais dificuldade de lidar, porque a nossa formação, ela nos coloca ali ligados a essa que é necessária, né, essa condição necessária da formação em filosofia, que é a lida com essa história da filosofia, com seus problemas, com os seus textos clássicos e com as questões que estão ali colocadas. Né. Mas aí eu supus, assim, que quando vocês me pedem para falar sobre o que é a filosofia e logo em seguida, né, qual é o papel dela, vocês estão me questionando nesse sentido, né? Nesse sentido em que o que a filosofia pode, nos tempos de hoje, fazer, o que a gente pode esperar da filosofia, né? Dificilmente eu teria condições de dizer aqui para vocês o que é o papel definitivo na filosofia. Será que a filosofia pode fazer alguma coisa pelo mundo, né? Não é bem por aí, mas tipo, o que em termos de filosofia se pode fazer para se colocar questões que são do nosso tempo, que são problemas com os quais a gente lida, e o que se pode esperar, né, como produção filosófica em torno disso. Né? Eu entendi que o convite era assim, eu espero que seja isso que vocês queriam, sobre isso que vocês queriam que eu falasse. Né? Bom, nesse sentido, então, como eu vejo a filosofia e o filósofo, a filósofa, não é aquele indivíduo, não é a filosofia e produzida por ele, né, ou por ela. Não é uma coisa que vai te dizer como agir. Basicamente por aí, né? Então, assim, normalmente quando a gente vê, é muito comum, existe uma visão mais de divulgação filosófica, ou mesmo algumas corrupções do que seria a filosofia, que está estampada numa certa produção que gira em torno do como fazer tal coisa. Tipo, a felicidade, né, como alcançá-la, né? E, supostamente, um filósofo, ele deveria, por estudar ética, por saber um certo histórico da problematização filosófica do problema da felicidade, sabe melhor com os outros sabe melhor do que os outros o que fazer para alcançar a felicidade. E, na verdade, a filosofia não consegue fazer isso, e não é esse o propósito dela, mas sim colocar justamente em questão quais são os princípios ou as questões que nós costumamos associar à felicidade, né? Ou apresentar em que sentido a felicidade ela é um problema ético, ela é um problema moral, né? E, portanto, fazer ali, mais uma vez, né, a crítica dos termos envolvidos nisso que nos nossos hábitos, nos nossos costumes, podem levar a um modo de vida feliz ou não, né? Então, é nesse sentido dessa função crítica da filosofia que também não se distingue de uma função crítico-prática, ou prático-crítica, digamos assim, né? Em que essa crítica ela não fica só ela não quer dizer meramente uma especulação. É isso que eu estou querendo dizer. Né? A filosofia ela pode ser especulação, mas ela pode ser mais do que isso. Ela pode ser propositiva no sentido de que, ao elaborar esses problemas, ao colocar essas questões, ela pode, por meio da proposição de certos princípios ou da crítica desses mesmos princípios, mostrar para nós, pelo menos o lado ruim e o lado bom de assumir um certo princípio, de assumir uma certa questão, de assumir um certo encaminhamento para um problema, digamos assim. Então, existe também essa função aí prático-crítica, ou crítico-prática da filosofia, eu diria, né? E aí, pensando nesses termos, já tocando agora na questão do que a filosofia pode hoje, eu tô só com um problema, Cecília, que é o seguinte, eu achei que nesse suporte que eu tinha como colocar
o celular, dava para me ver direitinho. Eu tô segurando ele na mão, aí você vê que tá ficando meio... Deixa eu só ver se eu consigo acertar um ponto que dê para me ver e eu não fique segurando o celular para não ficar tremendo muito. Só um instante. Pode ficar tranquilo. Talvez um pouquinho mais alto. Só um segundo. Assim, tá bom? Tá bom, né? Perfeito. Não vai ficar tremendo. Bom, então, com relação a outra coisa que vocês pediram que eu falasse, né? Falar um pouco sobre filosofia hoje, filosofia na atualidade, o que pode a filosofia, né? E, assim, como aí já não é o caso específico do pessoal que trabalha com filosofia, todo mundo deve estar observando que a coisa não está fácil para quem trabalha com filosofia. Para os filósofos, para as filósofas, para a universidade em geral, para todos aqueles e aquelas que trabalham com a produção do saber, né? Que trabalham com... que fazem uma crítica justamente dos saberes, fazem uma crítica do nosso modo de vida, né? A gente vive um contexto político muito tenso, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre isso, né? A gente vive um contexto político que justamente devido a esse caráter interrogativo e crítico da filosofia, a coloca numa situação ameaçada, né? Essa prática filosófica. Então, dentro das universidades, a gente vê diuturnamente, cotidianamente, uma perseguição à universidade, uma perseguição aos intelectuais, às intelectuais, a estudantes, né? Em geral, né? A toda essa coisa que nós, a duras penas, conseguimos construir, que ainda é algo que, pelo que se precisa tanto trabalhar para que a universidade seja esse espaço democrático de produção de saber. E isso já vem sendo muito atacado, né? E aí a filosofia, a sociologia, esses saberes que têm justamente como foco essa abordagem crítica do nosso modo de vida, são particularmente perseguidos e atacados, né? Então, dentro disso, a gente já estava numa condição muito difícil, né? Que é essa condição de colocar justamente os termos da crítica do nosso modo de vida, do nosso modo de produção, porque isso vai justamente de encontro ao que, de alguma forma, poderes instituídos querem que permaneça como está, né? Então, a gente vive um modo de vida que é muito reprodutivo, né? Então, o nosso desafio, muitas vezes, é justamente lidar com essas coisas que aparecem para nós no cotidiano. Por exemplo, vou dar só um exemplo, essa reunião que estamos fazendo agora, né? Tipo assim, eu estou te conhecendo por meio de uma ferramenta de encontro virtual, né? Então, assim, isso coloca toda uma novidade no nosso modo de se relacionar, enfim, e a gente também faz uma crítica disso. A gente, ao trabalhar em filosofia, ao convidar alguém a pensar filosoficamente, a fazer uma crítica filosófica, nos leva a pensar justamente qual o sentido dessa comunicação que funciona aqui, né? Mas que tem termos distintos do que nós vínhamos fazendo na universidade ou em outros espaços, quando os encontros públicos eles se davam de maneira presencial, né? Que agora, por conta da pandemia, a gente não está fazendo isso, né? Mas, no geral, o uso dessa ferramenta, ou o que a gente faz cotidianamente, ou o que a gente faz para produzir, trabalhar, consumir, né? Na verdade, segue um modo, um cíclico de exercício, né? Que não tem justamente tempo para parada e para reflexão. Né? Porque justamente o que a gente faz, o mais fácil para nós é que a gente continue reproduzindo e fazendo as coisas exatamente como elas estão. E as coisas tal como estão e tal como estão sendo reproduzidas são de interesse de uma pequena minoria, que não quer perder justamente esses seus privilégios. Né? E uma vez que consegue se colocar, né, como mantenedora dessa situação, só pode olhar com olhos ruins, né, tudo aquilo que a gente produz como forma de crítica disso, de reflexão em torno disso. Né? Bom, então inicialmente era isso que eu diria sobre a filosofia, e acredito, isso não é tanto a atualidade, eu diria, né? Isso na verdade é toda a história da filosofia, a história do pensamento, ela se confronta com essa coisa do que é a sociedade, de quais são os termos que estão dados para ela, do que é o nosso modo de produção. Isso tudo condiciona, né, esses saberes que nós vamos produzindo, torna possível esses saberes que nós vamos produzindo. Né? Sempre foi assim, isso não tem nenhuma novidade. A coisa sobre a qual eu gostaria de falar, então, mais especificamente, é sobre esse contexto de pandemia, né, que também não é uma novidade, digamos assim. Né? Não para a gente aparece como uma situação muito cheia de novidades, porque nós estávamos vivendo justamente um modo de vida em que
talvez fosse mais fácil deixar de lado essa problematização ou essa reflexão sobre o que estamos fazendo, o que estamos reproduzindo, se estamos produzindo alguma coisa, né? Então, toda essa situação, né, toda essa situação ela é política, ela é biológica, ela é sanitária, ao mesmo tempo, né, ela trouxe uma série como é que eu diria, urgências, né, no nosso questionamento. Então, assim, bom, eu posso continuar vivendo meu modo de vida em quarentena, em casa, e não colocar nada disso em questão. Posso, mas vai ser mais difícil, porque até no meu refúgio, que era a rede social, onde eu muitas vezes podia até compartilhar uma notícia de política, enfim, agora eu me vejo confrontado com isso o tempo inteiro, né? Então, assim, não é só mais o meu comportamento político que está em questão, né? É como se a gente tivesse de alguma forma politizado toda a existência, toda a vida, porque até se eu vou sair de casa, eu já vou fazer um questionamento sobre comunidade, sobre transmissão do vírus, sobre colocar a vida de alguém em risco, né, sobre colocar a minha própria vida em risco. Então, esse contexto de fazer mais reflexão sobre nossos atos, ainda que eu não faça, ele se colocou mais urgente, talvez, nesse momento agora, né? Então, era para falar sobre isso, né? Eu pensei assim, que tudo isso coloca em questão, então, esse contexto de pandemia e o que a filosofia pode ter como problematização desse contexto, envolve isso que nós chamamos o nosso modo de vida, né? O nosso modo de vida que com outras palavras, uma maneira da gente justificar e naturalizar as coisas como elas são, o lugar que a gente ocupa, né? Tipo, a profissão que eu desempenho, né? O lugar no modo de produção que eu ocupo. É como se eu vejo, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, até quando os filósofos estão se manifestando sobre isso agora, que é bem isso que está em questão, né? A gente, de alguma forma, quer que as coisas voltem ao normal. Isso é uma coisa que a gente observa muito, né? Que as coisas voltem ao normal. E aí a gente fica pensando assim, olha, mas o que é esse normal? Né? Assim, tipo, tava tudo muito bem assim, né? Eu não estou dizendo que tem alguma vantagem nisso que a gente está vivendo, não, de forma alguma. Né? Não é que vamos pensar isso pelo lado positivo, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Mas esse contexto de pandemia suscitou muitas pessoas e muitos pensadores a falar sobre os problemas que estamos vivendo. Desculpa, uma chamada que eu tive que recusar aqui. Esse contexto que estamos vivendo, né? Num sentido de... eu me perdi na fala, desculpa, a chamada me atrapalhou. Estava falando sobre os modos de vida, né? Então, esses modos, essa coisa de voltar ao normal, né? Tipo assim, voltar ao normal nos leva a questionar se aquilo que o modo como nós estávamos vivendo, e eu também não acho que ao passar essa pandemia, tem muita gente falando assim, as coisas vão ser muito diferentes depois disso, ou então as coisas vão ser exatamente como estão. A gente não tem como saber como as coisas vão ser, e não cabe, talvez, ao filósofo, à filósofa dizer isso, né? Porque a gente faz crítica e produz pensamento, a gente não prevê nada, né? Mas o que me interessa nesses discursos, muito mais do que saber o que vai acontecer ou o que não vai, né, é as expectativas que nós temos em função do que vai acontecer, né? Tipo, como é que eu estou colocado nessa situação agora e como é que eu vou futuramente olhar para essa situação que eu vivi e fazer uma reflexão em torno disso, né? É uma coisa que eu converso muito com as pessoas no meu entorno, né? Tipo assim, olha, como é que eu estou me comportando agora, né, com relação a tudo isso? Porque no futuro isso vai ficar muito marcado na nossa vida, né? Então a gente vai olhar para trás e pensar assim, nossa, como é que eu me comportei naquela época? O que eu fiz? Né? E aqui nos convoca a um questionamento ético, moral, sobre como se conduzir, né? E nesse sentido a filosofia ela tem muito que contribuir, uma reflexão sobre isso, né? Então, só para a gente dar um eixo para o que eu vou falar, da questão do modo de vida, eu queria que a gente pensasse justamente no conceito, talvez não conceito, porque é muito difícil estabelecer um conceito definitivo em torno disso, que é a vida. Mas falando de modo de vida, o que seria a vida, ou essa vida que nós queremos manter? Não é isso? Tem todo um debate que está acontecendo em torno do pensamento do George Agamben, né, que está sendo muito criticado, e alguns o estão defendendo, na verdade, por ele estar falando justamente que as medidas que vêm sendo tomadas pelos governos para conter a pandemia, elas são como que expressão de um estado de exceção, né, que regula a nossa vida, que regula a nossa liberdade, enfim. E isso traz todo um questionamento sobre o que é essa vida e essa liberdade.
né? Porque se a gente pensar, eu pensei aqui que a gente poderia dividir, então, né, focando nesse termo vida. Em primeiro lugar, isso é que eu acabei de fazer referência. Se a gente pensar a vida num sentido de comunidade, por exemplo. Eu quero voltar a ter a vida que eu tinha. Eu vou ali, compro um pão, vou dar minha aula, volto para casa, né? Tipo, essa coisa de estar em comunidade, nesse sentido físico, presencial mesmo, e que caracteriza fundamentalmente a nossa vida, o sentido que a gente atribui a ela e a relação que a gente estabelece com outras pessoas, né? Mas vida diz também respeito, se a gente pensar nesse contexto da pandemia, ao modo como ela está sendo vivida em termos tecnológicos. Mais uma vez, a conversa que eu estou tendo com você agora e com mais 29 pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Então, assim, e essa relação entre vida e tecnologia é uma coisa sobre que a filosofia já está refletindo faz um bocado de tempo, né? Sobre essas relações entre inteligência artificial e o que é humano, o que é artificial, o que nos caracteriza como algo de biológico e genuinamente biológico, mas não somente, né? Que nessa nossa fisiologia específica do ser humano, nós tenhamos um sentido, né? Que a nossa existência tem um sentido diferente de todos os outros seres que vivem, por exemplo, né? Então, essa relação entre a vida, a tecnologia, e que envolve também o contexto da saúde, né? As drogas que estão sendo utilizadas ou não para tratar a questão da Covid-19, enfim, os meios de comunicação e de informação, o modo como eu tenho acesso a essa comunidade, né? Em sentido muito amplo, em sentido, né, globalizado, digamos assim, e que se tornou de alguma forma a minha comunidade. Eu que estou cumprindo quarentena em casa, digamos assim, né? Bom, então tudo isso não se desvincula de um terceiro aspecto que eu queria colocar, então, que é a vida em seu sentido estritamente fisiológico, que é, mais uma vez, o que o Giorgio Agamben colocou no seu texto. Olha, que vida é essa que nós queremos manter, né? Que ela é uma vida meramente biológica. Assim, eu só quero estar vivo, eu quero sobreviver. Não é isso? Então, essas medidas todas que nos fazem não poder lidar de maneira respeitosa, dar um último adeus a um ente querido nosso que falece numa condição como essa, ou eu não poder me aproximar e dar um abraço numa pessoa querida, né? Porque eu estou valorizando ali o sentido fisiológico da vida. Ora, mas eu preciso pensar que se eu não tiver a vida em sentido fisiológico, eu não tenho nada mais, né? Que existem situações e contextos que nos levam a pensar sobre elas em termos, né, como ele diz, de exceção, porque elas são excepcionais mesmo. Então, existe todo um debate em torno disso, depois eu posso passar a fonte para vocês. Tem uma matéria bem interessante que reuniu, da Úrsula Passos, saiu na Folha de São Paulo, acredito que dia 12 de abril, anotei aqui para deixar, né? Eu me baseei no que ela colocou lá para ter esse mapeamento do que os filósofos, as filósofas estão dizendo nesse momento, né? E o que é uma coisa muito perigosa, eu vejo, né? É muito arriscado a gente dizer assim, olha, o que está acontecendo é isso, nós não deveríamos estar fazendo aquilo, né? É muito perigoso para a filosofia fazer isso, né? Porque a gente não sabe justamente como é que a gente é muito... Está acontecendo muito agora para poder a gente formar um juízo sobre isso. A filosofia é aquela coisa que exige uma paciência e um tempo. Ela olha para uma situação decorrida e se dá, então, a possibilidade de fazer crítica, problematização, enfim, né? Não é o mesmo que eu simplesmente fazer. Eu não posso... É complicado eu fazer uma análise descomprometida da minha realidade, no meu entorno, né, quando eu não sei todos os elementos envolvidos, ou não sei como é que a coisa vai ficar daqui a alguns dias. Então, destoa do que é a filosofia que faz essa crítica, como eu tinha falado no início, do que é a verdade, né? Se eu simplesmente faço um juízo e dou uma opinião sobre o que está acontecendo. Porque isso não só não é filosofia, como quando a gente tenta fazer isso virar filosofia, fica ruim, digamos assim, né? Bom, mas então voltando para a questão, eu falei dessa relação de comunidade, que é uma coisa que a gente perdeu nesse sentido presencial, temporariamente, né? E que a gente está meio sofrendo as consequências disso. Nesse sentido tecnológico, que é o que nos traz uma outra comunidade, mas também diz respeito à fisiologia, à vida tratada nos hospitais, né? Todo o enfrentamento que tá acontecendo nos hospitais, os profissionais de saúde, a lida deles em torno disso, que é uma coisa sobre que vai se falar muito ainda, porque essas pessoas, elas estão silenciadas, eu fico imaginando nesse momento, porque elas estão totalmente absorvidas por um contexto de tratamento, né? E de cuidados, né? Na comunidade científica, as pesquisas em torno disso. Existe uma série de coisas que ainda vão aparecer sobre isso, elas estão acontecendo agora.
né? Então fica muito difícil para a filosofia fazer um juízo em torno disso, ainda que não seja impossível, né? Ainda que não tenha pessoas falando coisas interessantes a esse respeito. Bom, então tudo isso, essa relação com uma comunidade, a questão da tecnologia, a questão da vida em sentido estritamente fisiológico, ela nos mostra, o que a filosofia pode nos mostrar nesse momento, que essas questões, elas não estão desvinculadas, e aí eu queria ressaltar o que eu vejo como o sentido mais marcante de como se pode compreender a questão da vida agora, porque ele envolve todos esses, que é justamente o que se chama de uma biopolítica, né? Porque a vida, ela está inserida nesse contexto político, né? que envolve a comunidade, a tecnologia, o caráter fisiológico, né? Os poderes instituídos, o modo como a vida está sendo gerida por meio de todas essas determinações, decretos que vão e voltam, né? Sobre como nós devemos nos conduzir, como a nossa população deve ser gerida e preservada dessa doença. Se é que os poderes instituídos estão, de fato, preocupados com isso, né? Porque muitas vezes o que a gente observa é que existe ali uma função a ser desempenhada pelo poder instituído, mas que, na verdade, ela está simplesmente equilibrando poderes, e esse equilíbrio de poderes, como diz o Roberto Espósito, que é um filósofo italiano, esse equilíbrio de poderes que vinha funcionando, né, ele já não está funcionando como antes, e aí isso gera uma crise, um desequilíbrio, né? Como se o que a gente vinha vivendo antes não tivesse, de alguma forma, um sentido de crise, como se estivesse tudo bem, normal, como eu falei naquele contexto, né? Bom, mas então biopolítica remete a essa questão de uma gestão da vida, de uma intervenção da vida, do nosso modo de vida, né? Não só o modo de vida, mas também a vida fisiológica, a existência viva, né? Tipo assim, isso que nós conduzimos a cada dia, né? Que envolve a relação com o outro, que envolve o que se passa nos hospitais, que envolve a medicina social, né? Que envolve, enfim, o sistema capitalista em geral, nossas formas de produção e de consumo, né? Então, esse sentido, ele é para mim o mais determinante, porque ele vai mostrar justamente que a gente não tem como fazer um juízo generalizado sobre essa gestão da vida se a gente não leva em consideração que não é da mesma forma que todos os indivíduos vivos, que todas as vidas, que todos os sujeitos estão sendo afetados, tanto por essa doença como pela intervenção feita em torno dela, né? Pelas medidas de contenção, de intervenção que vêm sendo feitas. Nós não estamos vivendo a mesma condição de isolamento, de lockdown. A gente sabe que a gente existe, que a gente tem grupos de pessoas, que existem, sobretudo mulheres negras, as pessoas que estão vivendo em comunidades, em favelas e que não têm condição de cumprir uma quarentena, como talvez eu e você tenhamos condição de fazer, né? Então, assim, por conta disso, isso já é motivo suficiente para a gente não poder fazer uma leitura única de toda essa forma que seria legítima ou genuína de gestão da vida, né? Não faz sentido eu problematizar como deve se lidar com a preservação da vida agora, se faz mais sentido pensar nesse sentido mais comunitário ou nesse sentido mais fisiológico, quando para uma parcela gigantesca da população, não importa esse sentido adotado, a vida está em risco e já está há bastante tempo. O que a pandemia fez foi exacerbar uma série de contextos, contexto de exploração, contexto de violência, contexto de exploração econômica, enfim, né, que coloca a vida de pessoas negras, a vida de mulheres, numa condição muito precária, né? Essa coisa das vidas precárias é um conceito em torno do qual a Judith Butler fala, né? E ela tem escrito recentemente justamente sobre isso, sobre como esse contexto de pandemia realçou, né? Colocou em relevo essa coisa de uma precariedade da vida, que são vidas que nós agimos como se não tivesse o mesmo valor que a vida de outras pessoas que, por exemplo, podem estar em casa tranquilamente cumprindo a quarentena. Não que essas pessoas não estejam também sofrendo, né? Mas é como se a gente tivesse graus, né? Se não de sofrimento, né? De sucumbência ao que está acontecendo nesse contexto de pandemia. Enfim. Então eu penso que é papel da filosofia colocar tudo isso em relevo, né? Então, assim, mais do que apresentar
conclusões. Eu vi que vocês colocaram assim, a professora vai colocar suas conclusões. Eu não sei se eu concluí muita coisa, eu tô muito sem condição de concluir nada, né? Tipo assim, o que eu vejo é justamente caminhos que a gente pode ir abrindo, porque vai se falar sobre isso durante muito tempo, e a gente pode ir mapeando que reflexões foram feitas agora, estão sendo feitas agora, e que podem realmente iluminar um pouco esse caminho de problematização que a gente pode fazer sobre a vida, sobre a doença, sobre a política, sobre a gestão dessa vida, enfim, né? Então, quanto tempo eu tô falando? Você tem um controle disso? Só para... Não tenho o controle, não consigo ver quantas horas são aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada. A gente começou 6 em ponto? 6h30. Ou 6h30, isso. 6h30, São 7h03. Então, eu falei mais ou menos uma meia hora. Eu vou só concluir, e aí a gente deixa o espaço... A senhora pode ficar à vontade. Tá, beleza. Mas eu vou deixar um espaço para o debate, vai que o pessoal tem alguma coisa para contribuir também. Eu vou falar mais uns 7 minutinhos, fecha em 40 minutos, e a gente abre para o debate. O que é que você acha? Perfeito. Beleza. Bom, então, enfim, falei de muita coisa, talvez não tenha falado nem de uma maneira muito sistemática, não sei se isso ajuda, né? Tudo isso que eu estou trazendo para vocês são coisas que me ocorreram lendo justamente os textos desses autores e autoras que estão produzindo agora, né? Nesse exato momento, manipulando, se valendo de alguns conceitos que já tinham sido produzidos, como o conceito de necropolítica, né? Essa precariedade da vida, ou a necropolítica que desvaloriza determinadas vidas e que deixa morrer em função de fazer viver outros modos de vida, ou um modo de vida que se quer fazer valer, e que é genuinamente incompatível, né, com a possibilidade de fazer com que todas essas vidas vivam esse mesmo modo de vida, né? Acho que ficou muito confuso o que eu falei. Estou querendo dizer o seguinte: existe um certo modo de vida neoliberal, capitalista, que nós vemos como sendo defendido por essas estruturas do poder instituído, que são sustentadas, muitas vezes, pela produção do saber, inclusive, e que simplesmente não é possível que todos os indivíduos vivam essa vida. Ela depende de que certos indivíduos desempenhem funções ou representem papéis que esse modo de vida não quer assumir, não quer desempenhar, mas sem ele não é possível, né? Então, por exemplo, a gente não tem condição de viver sem que as nossas tarefas de limpeza, né, de manutenção desse caráter prático da vida aconteça, né? E a história nos mostra como aqueles que estão atuando politicamente, produzindo filosoficamente, né, são pessoas que acabam, são grupos de pessoas que acabam tendo que explorar o trabalho de outras pessoas para fazer aquilo que a gente não quer fazer, né? E essas outras pessoas acabam se colocando numa situação como essa, né, de pandemia. Elas acabam ficando numa condição muito mais complicada, muito mais difícil, né? Então isso nos leva a questionar justamente o que é normal, o que é não excepcional, que a gente de alguma forma gostaria que continuasse como está, mas que já é questão para nós, né? Já coloca um problema para nós e que esse contexto de pandemia veio exacerbar, né? Bom, então sobre isso, tudo isso que eu venho falando, a gente encontra nos textos desses autores, dessas autoras, como o próprio Roberto Espósito, o Giorgio Agamben. Tem todo um debate sobre os textos do Giorgio Agamben, sobre as medidas de contenção da pandemia que foram adotadas na Itália, né? E que ele acabou, em nome dessa questão do conceito de estado de exceção, né, fazendo críticas muito duras às medidas de contenção, quando na verdade existe justamente essa necessidade de proteção da vida, né? E aí uma série de outros pensadores bateram muito nos textos dele, e repercutiu aqui no Brasil no debate entre a Yara Frateschi e a Carla Rodrigues, né? São duas professoras, uma da Unicamp e a outra da UFRJ, que trabalham com feminismo, enfim, e que fizeram críticas contrárias, né? Uma apreciação crítica oposta a esse pensamento, a essas colocações do Agamben. E aí uma outra referência que eu deixo então, para se inteirar sobre isso, além do texto da matéria publicada na Folha de São Paulo, que é Saiba o que os grandes filósofos estão dizendo sobre o coronavírus, é aquela matéria da Úrsula Passos que eu tinha falado, né? Do dia 12 de abril. E no blog da Boitempo, a gente vê esse debate entre a Yara Frateschi e a Carla Rodrigues se colocando de maneira contrária
ao modo como o Giorgio Agamben está vendo, criticando essas medidas todas, que agora já amenizou na Itália, né, mas que durante muito tempo teve essas consequências que, segundo ele, né, batiam de frente com essa vida, com essa liberdade que nós gostaríamos de preservar, mas que o poder instituído estava assumindo medidas autoritárias, né, medidas de exceção, para batendo de frente com essa liberdade, essa nossa liberdade, né, enfim. Liberdade essa sobre a qual nós precisávamos justamente fazer um questionamento. Que liberdade é essa? Né? Não existe liberdade genuinamente livre. A liberdade, ela é sempre liberdade com relação a alguma outra coisa que a condiciona. Né? Isso é outra coisa que a filosofia talvez também possa contribuir muito para pensar. Né? Como a gente normalmente pensa liberdade e alguns outros termos como se eles pudessem, como se eles fossem algo originário, né? Que nos é arrancado e, portanto, estamos presos ou determinados. Né? Mas não, essa liberdade ela só pode ser concebida como liberdade por alguns condicionamentos que, por oposição a eles, ela seja liberdade. Né? Então, tudo isso que eu estou colocando, para quem tiver interesse em ver o que você está falando agora, né? Eu queria deixar claro isso, que existem coisas que estão sendo produzidas agora por essa situação que se coloca agora, mas que nenhum desses problemas e questões, eles são novos para a filosofia. Nós temos pensadores clássicos que a gente estuda na faculdade de filosofia, que a gente estuda na história da filosofia e que já estão colocando essas questões. Então é sempre bom lembrar isso, né? Que a gente não está lidando com, como aquele ditado, né? Aquele dito, né? Nada novo sob o sol, na verdade, né? Tipo assim, nós não estamos mobilizando nenhuma nova questão que seja tão nova a ponto de não ter sido jamais refletida por um outro pensador ou pensadora na história da filosofia, né? Então é sempre bom lembrar disso, desses autores clássicos e autoras clássicas. Mas para a gente ver assim, não, mas eu quero saber o que filósofo, algumas pessoas falam assim, mas tem filósofo vivo? Né? Não tem esse questionamento. A própria filosofia virou uma coisa assim, mas existe filósofo ainda hoje? O que caracteriza o filósofo? É aquele que já morreu e produziu uma obra clássica? Ou esses que estão vivos agora produzindo? Né? A despeito dessa questão, né? Sim, existe filosofia sendo feita agora por filósofos e filósofas vivas, né? E nessa referência que eu passei, você pode encontrar um apanhado bom, né? Do que está se produzindo sobre isso, inclusive com os links para você ver o texto do filósofo ou da filósofa, é bem interessante. E deixo também, então, o registro desse blog da Boitempo, em que tem os artigos escritos pela Yara Frateschi, a Carla Rodrigues e alguns outros autores que compõem com ela o artigo e que fizeram, então, esse debate bem interessante, porque acredito que a filosofia, se eu pudesse dizer assim, né, o papel que ela tem é justamente o de mobilizar essas questões, de colocá-las em embate, de fazer a crítica, de problematizar, para que a gente possa, com isso, né, fazer um juízo, né, do que está acontecendo, do que queremos ou do que não queremos fazer, né, do que é bom ou do que não é, né, uma coisa que a filosofia ela deve proporcionar a cada sujeito, né, a possibilidade de fazer essa reflexão. Então, eu não sei se era bem isso que vocês queriam ouvir, Cecília, mas é o que eu tenho lido recentemente sobre isso, né? Peguei da atualidade, assim, bem atualíssimo, o que estamos vivendo agora e o que o pessoal que trabalha com filosofia está falando sobre o que estamos vivendo agora. E eu agradeço a todo mundo pela atenção. Eu que agradeço pela sua participação, em nome de todo o PET. Foi uma discussão interessantíssima, acredito que pelos comentários também outras pessoas tenham achado. Muito obrigada, de verdade. E a gente já pode abrir para... Sim, por favor. Para perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, faça aqui, por favor, pelos comentários. Eu vou te confessar uma coisa, enquanto o pessoal escreve, Cecília. Eu sou ruim com live. Eu tô até com medo de passar os comentários aqui, porque na semana passada... Não, há umas 2 semanas eu fui mediar a fala do professor Alcino. E eu não sabia, nunca tinha feito isso na minha vida, uma live. E aí eu fui passar assim os comentários para ver se tinha alguma pergunta, eu cancelei, abriu a tela para digitar. Não é isso? Aí, em vez de voltar o teclado, eu voltei a live, eu saí do negócio. Então, assim, eu tô sem querer nem tocar aqui no negócio. Porque vai que eu fecho a parada, né? Se você também quiser fazer alguma colocação, uma questão, fica à vontade também. Eu vou esperar para ver se vai ter reação de alguém aqui. Qualquer coisa eu coloco as minhas próprias colocações, dúvidas. Perfeito. Sobre a sua experiência de estar mediando uma live, também é a minha primeira experiência, então também tô desse jeito. Se você quiser salvar, vou logo dizer uma coisa, você salva ao final, senão você perde para sempre. Eu perdi a fala do Alcino. Nossa, eu fiquei tão chateada.
Falei, gente, olha, eu não salvei, mas eu achei que era automático. Que a gente desligava aqui e que ficava salvo lá. Porque sempre me falaram assim, o story fica por 24 horas. Falei, não, então beleza, né? Só que não, só fica se você salvar. Então, se você quiser que fique salvo, você salva, tá? Já agradeço pela dica. A gente recebeu uma dúvida aqui. Tá. Como a senhora vê as fake news ao redor do mundo? Há alguma possibilidade de que as fake news interiorizem nos indivíduos ideias que são usadas politicamente? Ai, com certeza, né? Vamos lá. Essa coisa das fake news é tão espinhosa, né? Porque, assim, eu comecei falando que a filosofia, ela diz respeito à questão da verdade, né? Então, a gente, no nosso cotidiano, a gente tem aquela impressão de que a verdade é uma coisa que ou ela é ou ela não é. Existe o verdadeiro, existe o falso, né? Eu posso reconhecer, sei lá, uma amizade verdadeira, uma nota verdadeira, e uma amizade falsa, uma nota falsa. A gente pensa a verdade mais ou menos nesses termos binários, né? A filosofia começa a nos mostrar que a verdade ela não se esgota nessa separação. Então, muita coisa pode ser verdadeira ao mesmo tempo, né? Ou não, né? Assim, em alguns contextos, para determinadas formas de compreender a filosofia, né? Ou algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Mas é que nunca a verdade, as coisas podem ser verdadeiras e falsas ao mesmo tempo, mas uma mesma questão, ela pode ter vários aspectos que fazem com que as verdades, elas sejam parciais, digamos assim. De uns tempos para cá, existe, assim, na história da filosofia, toda uma caracterização de uma certa forma de pensamento, principalmente a partir da década de 60, 70, que ficou conhecida como pós-verdade, ou pós-modernidade, ou pós-modernismo. Porque surgiram uma série de questionamentos, uma série de formulações, né, em torno dessa ideia de que a verdade ela é uma só, de que a verdade ela só é alcançável por meio de uma certa perspectiva e que, portanto, ela valeria para tudo e para todos em qualquer circunstância, né? A crítica dessa verdade, ela deveria nos mostrar o que se deve seguir, abandonando, então, tudo que fosse falso, né? Essa crítica da verdade pós-moderna, ela levou a uma série de problemas dentro da filosofia, que é a confrontação que nós temos de fazer agora, depois desses discursos de pós-modernidade, com um problema como o das fake news, né? Porque jamais o propósito dos filósofos, das filósofos ditos pós-modernos foi o de dizer que a verdade não existe. É isso? Mas talvez o de perspectivar a verdade, né? E ver em que sentido não a gente pode relativizar necessariamente a verdade, mas pensar os diferentes aspectos que podem constituir o modo como algo que é verdadeiro se constitui enquanto verdadeiro. Então isso levou talvez à ideia errônea, né, de que a filosofia hoje em dia ela não está mais preocupada com a verdade, de que tudo pode ser verdadeiro e de que a opinião de alguém ela é verdadeira, né, a despeito do quanto fundamentada essa opinião seja. Eu acho que essa é uma grande coisa que talvez a filosofia, ou quem estuda filosofia e pudesse contribuir, né, para a nossa cultura, seria isso. O desfazimento da ideia de que tudo o que eu penso, quero e gosto é necessariamente verdadeiro, porque é verdadeiro para mim. Né? Primeiro porque você não vive sozinho, você vive em comunidade com outras pessoas. Então, se alguma coisa é muito boa para você e você julga verdadeiro, mas ela é profundamente incômoda e maléfica para outras pessoas, então a verdade daquilo que você está colocando já precisa ser colocada em questão. Né? Então, essa coisa das fake news, elas nos puxam de volta para esse sentido, né, de que uma coisa, ou ela é verdadeira e factual, ou ela não é. Apesar de os fatos poderem ter inúmeras interpretações diferentes, né? Não é o fato de que uma coisa possa ser interpretada de maneira distinta que faz com que todas as interpretações, então, elas se equivalham, né? E que, portanto, a opinião de cada pessoa sobre um determinado assunto seja tão verdadeira quanto uma opinião fundamentada ou uma posição justificada, né? Um desenvolvimento teórico sobre a questão, né? Pelo fato de haver muitas interpretações de um fato ocorrido, né, eu dizer que ocorreu uma coisa que não ocorreu, faça dela verdade, porque, né, já que a gente pode relativizar tudo, a gente poderia relativizar esse mundo dos fatos. E é mais ou menos nisso, né, e sobretudo, na má-fé de pessoas que, por seus interesses políticos, justamente, respondendo mais diretamente à questão que foi colocada. A melhor maneira, né, quando eu falei sobre vida e sobre tecnologia aqui, né, a melhor maneira de fazer de algo falso verdadeiro é essa propagação em massa,
né? Então, até porque, como a gente vive justamente nesse universo de uma impossibilidade de constatar diretamente, a gente vive num mundo globalizado, mais de 7 bilhões de pessoas, né? De constatar exatamente o que houve, a gente vai selecionando certas fontes, certas instituições, né? Certas falas que a gente julga fiáveis, né? Para então, não, eu tenho que confiar em alguma coisa. Né? A questão é essa, né? E o histórico dessa pessoa, ou desse periódico, desse jornal, enfim, desse autor, vai me fazendo criar um leque de referências que eu tenho e que me mostram a importância dessa institucionalização, né? Da instituição de um indivíduo, de uma instância de conhecimento, de uma universidade, né, de um setor, que eu julgo que vai ali me passar uma informação fiável, verdadeira sobre um determinado fato. Né? O que dá margem para essa coisa das fake news é isso ter se tornado assim, né? Todo mundo agora, porque a gente tem um celular, tem acesso a muita informação, todo mundo agora pode dar a sua opinião sobre a informação. Né? E aí está aberto o caminho para pessoas que têm uma fé, né, e interesse político em voltar a formar a opinião ou de determinadas pessoas a seu favor, né, fazer valer uma coisa como verdadeira que ela não é. Né? Então, isso é uma coisa que ainda vai dar muito o que falar. A gente está vivendo isso nesse momento agora. Isso, o que a filosofia pode ajudar nesse sentido? Né? Mostrar a cada indivíduo que você tem condições de fazer justamente a crítica das informações que você recebe. Né? Então, eu noto que isso já está acontecendo. As pessoas, tipo, isso aqui aconteceu. Peraí, isso faz sentido? Né? Parar. Ela é muito filosófica, né? Você já deve ter observado isso estudando filosofia. Você para e faz uma reflexão sobre aquilo que chegou. Faz sentido isso aqui? Em primeiro lugar, faz sentido? Quais fontes eu poderia consultar para saber se isso aqui, de fato, vale, né? Porque essa má-fé, esse esforço de fazer valer uma determinada vontade política, aquela manutenção de privilégios, de interesses, né, que a gente vê exacerbado agora, vai sempre que encontrar uma oportunidade de fazer uso desse tipo de coisa, como informações falsas. Né? Não sei se isso responde à pessoa que perguntou. Tem mais alguma outra questão? Por enquanto, a gente não teve nenhuma outra. Enquanto a gente não recebe outras, eu posso fazer uma questão minha? Pode fazer sim. Eu criei coragem e eu tô passando aqui os comentários para ver se... Pode falar. A senhora falou, quando a gente questionou sobre o que é filosofia, sobre a questão da problematização, da... Cecília, deu uma cortadinha. Espera só um instante para ver se... Deu uma atrasada, ficou cortando um pouco a sua fala. Vamos esperar só um pouquinho para ver se estabiliza, para você falar de novo, tá? Uhum. Vai, acho que agora vai. Pode falar, do começo, por favor. Tudo bem. Quando a gente questionou para a senhora sobre o que é filosofia, você respondeu algumas questões em relação à problematização, à crítica, à busca pela verdade, e falou um pouco também sobre modo de vida. Uhum. A minha dúvida foi em relação ao profissional de filosofia. Porque problematizar, fazer críticas, parece uma coisa muito natural do ser humano. E nisso, a senhora, enquanto pesquisadora de filosofia, muitas vezes imagino que seja necessário explicar o valor que a senhora tem como profissional, como uma pessoa que sobrevive de filosofia. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre qual o valor do profissional de filosofia dentro dessa concepção de filosofia. Essa é uma pergunta muito boa, Cecília, muito boa mesmo. E ela é quase que uma pancada pra gente, né? Tipo assim, existe um pouco isso, assim, de que pelo fato de a gente produzir filosofia quase sempre, ou muitas vezes, num contexto muito restrito a quem
tem informação ali, conhece com outras pessoas que têm a mesma formação, de que a filosofia ela é essa coisa que não tem nada a ver com o mundo, que ela não diz respeito aos outros, que não estão inseridos diretamente na filosofia, que esse trabalho de problematização, como você falou, de crítica, é uma coisa natural do ser humano, nós não precisamos de filósofo para fazer isso, né? Mas se a gente observar, o sentido mesmo que nós atribuímos a ter uma história, a legitimar certas instituições, a assumir certos modos de vida, mais uma vez, eles estão inteiramente perpassados por uma série de princípios que nós só não paramos para fazer a crítica deles, mas eles estão ali o tempo inteiro. Né? Então, assim, o profissional de filosofia especificamente, né, a pessoa que trabalha fazendo filosofia, ela tem então aí um trabalho que é inicialmente o de estar lidando o tempo inteiro com essa tradição de uma história, né, essa tradição, essa história da filosofia. Por quê? Porque, como eu te falei, é sobre essa ideia de que não há nada novo sob o sol. Sempre que eu vou colocar uma questão, eu me remeto necessariamente a um histórico de outros indivíduos e de outros, sei lá, de grupos que, assim como eu, colocou essas questões, e essas questões elas não ficaram perdidas, elas não eram questões meramente especulativas, elas eram questões que problematizavam justamente os termos da vida, do mundo que essas pessoas viviam. Né? Então, assim, não é o histórico de um monte de letra produzida em torno de um papel. Né? Era uma reflexão feita naquele momento, né? Eram formas de problematização ou de respostas e de perguntas construídas em torno do que esses indivíduos viveram ao longo dessa história essa que de alguma forma nos constitui. Né? Então, assim, estamos vinculados necessariamente a um passado, né? Que aí, no caso, não é só prerrogativa da filosofia, os historiadores também, todas as pessoas que trabalham com essa coisa de revisitar o passado, elas têm justamente essa função. Né? Talvez função seja um termo até ruim para falar, né, disso, mas são pessoas que estão atentas ao fato de que tudo que nós temos hoje e fazemos hoje é, de alguma forma, trazido por um histórico que sustentou tudo isso. Né? Então, assim, relembrar isso já é, de alguma forma, essa coisa que se pode esperar de um filósofo, de um historiador, de um sociólogo, enfim, né? É por isso que eu gosto, na filosofia, de trabalhar com o pensamento de um autor que se chama Michel Foucault, que ele fala justamente sobre essa crítica das condições históricas que nos formaram. Por que isso é importante? Porque isso nos leva justamente a problematizar o que nós naturalizamos. Né? Então, assim, você falou, qualquer um pode fazer isso. Pode, mas nenhuma pessoa vai fazer isso de maneira tão eficaz, eficiente, tão produtiva, se ela não levar em consideração, por exemplo, um método. Outra coisa que a filosofia pode fazer, né? De maneira profissional ou de maneira especializada, que já não é a mesma coisa que qualquer pessoa fazendo crítica sobre qualquer coisa. Mas qualquer pessoa pode também ler história e saber o que houve. Tá, mas e o método? Né? E o que nós podemos fazer, né? Os caminhos pelos quais nós construímos uma problematização argumentada, né? Fundamentada, referenciada, e que, portanto, possa fazer dessa reflexão uma reflexão orientada nesse sentido filosófico, orientada nesse sentido metodológico. Né? Então, quando a gente estuda esses autores, autoras clássicos, a gente sempre encontra uma forma, um método. Quando eu falo método, não é somente nesse sentido tecnológico do método, assim, eu tenho um método de experimento, eu pego um tubo de ensaio, faço um experimento, não é só um sentido instrumental. O método, ele tem um sentido de formação. Né? Então, a depender do modo como eu olho para um problema, a depender do modo como eu formulo um problema, ele me dá já os termos de uma produção filosófica que decorre de um trabalho que está vinculado a um trabalho de pesquisa, a um trabalho de registro, a um trabalho de reflexão em torno daquilo que houve. Então, não é simplesmente rememorar um passado, é observar esse passado a partir de uma certa pergunta, a partir de um certo olhar que a gente constitui segundo um método e que, portanto, produz alguma coisa. Nós produzimos filosofia. Né? Então, assim, é por isso que eu gosto bem de demarcar isso, né? Nós produzimos filosofia na academia, né? E
também nós estamos lidando com questões que são para além do que está na academia, e além disso, essa função crítico-prática, ela não é uma coisa que se restringe aos filósofos. Então não é que todo mundo seja filósofo, toda pessoa pode ser filósofo. Se eu entender nesse sentido de fazer uma crítica de tudo o que ocorre, sim, todo mundo é filósofo nesse sentido, né? Por outro lado, a formação em filosofia, ela envolve justamente esse sentido técnico e esse sentido metodológico de uma formação, né? Eu me formo em filosofia. E é claro que isso vai tornando, então, esse trabalho, essa prática de crítica, de questionamento, cada vez mais elaborada, ela vai se tornando cada vez mais aguda, digamos assim. Não sei se isso te responde, era sobre isso mesmo que você estava me perguntando? Sim, era exatamente sobre isso. Muito obrigada. Nós recebemos mais uma dúvida aqui. Tá. Professora, poderia existir um fundamentalista liberal? Acredito que o tema do fundamentalismo seja muito importante nesse momento. Eu acho que eu não sei o que é um fundamentalismo liberal. Fundamentalismo liberal seria um liberal extremista? É isso? Um liberalismo extremado? Não sei, eu precisaria saber melhor o que a pessoa está querendo dizer, né? Vamos ver. Então, sei lá, liberal seria... Liberal em que sentido? Eu estou falando de liberalismo econômico, liberalismo de costumes, né? O que é liberal aí? Se liberal diz respeito a uma abertura ao diferente, ao novo, enfim, isso é completamente contraditório à ideia de fundamentalismo, né? Se é que foi isso que a pessoa me perguntou, né? Na verdade, uma categoria não necessariamente se vincula a outra para a gente fazer uma oposição, né? Mas, supondo que o que a pessoa perguntou foi que se pode pensar no liberalismo que seja extremado, né? Um liberalismo exacerbado, fundamentalista, né? Nesse sentido. Eu acho muito estranho a colocação, né? Eu acredito que todo fundamentalismo, ele envolve, na verdade, uma certa dificuldade na relação com o outro, que muitas vezes revela, aí eu já não vou conseguir responder isso de uma maneira tão técnica quanto eu gostaria, né? Mas forma de fundamentalismo, ela envolve uma dificuldade em relativizar a própria perspectiva, né? Então, ela envolve uma dificuldade de relativizar modos de vida outros, né? Ou práticas, hábitos, costumes que são distintos daqueles meus, né? Que é justamente o que a gente encontra numa prática de recusa do outro, de negação do outro, uma prática fascista, como muitas coisas que a gente tem visto atualmente no Brasil, no mundo, né? Inclusive no poder instituído, práticas nesse sentido, né? Que a gente poderia chamar de... Eu não sei se a gente poderia chamar de fascismo ou de fundamentalismo, mas que tem uma orientação nesse sentido, sem dúvida, né? Isso me parece profundamente contraditório com a ideia de liberalidade, digamos assim. Agora, já se for liberalismo em sentido econômico, aí a coisa fica mais confusa ainda para mim. Não vou saber explicar em que sentido se poderia pensar nesses termos, algo no liberalismo que se opusesse ao fundamentalismo, não. Se a pessoa quiser colocar melhor esses termos aí. Recebemos mais uma dúvida, e aí, se a pessoa quiser esclarecer, depois ela esclarece, eu vou prosseguir aqui. Tá. Professora, como a filosofia pode ajudar a discutir a questão religiosa no Brasil atual? Nossa, que pergunta importante. Muito importante, eu preciso pensar sobre isso. Vamos ver a primeira coisa que me ocorre para eu falar, mas talvez não seja uma resposta boa, definitiva, né? Eu preciso pensar sobre isso. Eu penso que o problema maior que nós estamos enfrentando em termos de religião no Brasil, no momento, diz respeito justamente com a pergunta anterior, né? Que é esse sentido de fundamentalismo, assim, né? Que as pessoas tenham religiões, que as comunidades estabeleçam suas formas de crença e de prática dessa crença, né? Isso não é em si um problema, isso é uma coisa que diz respeito à cultura, e aquilo pelo que nós prezamos é pelo direito, pela liberdade de culto e que as pessoas elas possam praticar e ter a sua fé, né, independentemente de qualquer forma de questionamento. Eu não sei se o que a pessoa quis me perguntar foi assim, olha, a filosofia ela está sempre questionando o modo como as coisas são.
E a religião, muitas vezes, não é sempre, mas em muitos casos mesmo, né, legitima e justifica certos modos de vida, mais uma vez, certos hábitos e costumes, que muitas vezes não são legais de um ponto de vista dessas coisas que a gente, do nosso ir e vir, digamos assim, né? Mas aí não há um conflito, eu vejo, né? Porque não é porque a filosofia pode fazer essa crítica, essa reflexão, que ela vai fazer uma crítica, uma reflexão da crença de alguém ou de uma comunidade, né, que partilha de certos valores. A filosofia ela pode fazer uma crítica da moral, da ética, mas ela não está ali para dizer o que são os bons e os maus valores. A não ser, né, e aí vem todo o problema que tem que ver com o termo que foi usado na pergunta anterior sobre o fundamentalismo, quando essa religião ela passa a não só estabelecer os termos de uma conduta que deve ser seguida para as pessoas que fazem parte daquela religião, mas ela começa a se colocar como uma... Gente, eu peço desculpas pelo acontecimento. É que o Instagram, ele corta a live assim que dá 1 hora de que a live está ocorrendo. Então, ele interrompeu a nossa live por causa dessa questão do tempo. Oi, Gabriela. Eu vou para a Filipa aqui, mas eu já peço desculpas por causa desses problemas técnicos aqui com o Instagram. Oi. Oi. Voltando. Eu imaginei que foi isso. Passou 1 hora, né? Uhum. Não, então só para finalizar a questão sobre a religião que tinham me perguntado, né? Então é muito diferente a gente compreender religião nesse sentido em que é uma expressão cultural, ela diz respeito à fé, à crença das pessoas, e né, a nossa Constituição ela assegura uma prática, uma crença nesses termos para toda e qualquer religião, né? Agora ela se torna um problema, né? E aí, uma coisa de que a filosofia pode fazer uma crítica, então, quando ela envolve elementos de recusa daquilo que escapa ao contexto religioso, né? Então, assim, olha, eu tenho esse modo de vida e esse é o que eu pratico isso por conta da minha fé e isso deveria ser estendido a todos os outros indivíduos, ou isso deve estar vinculado, por exemplo, a uma prática política que deve ser essencialmente laica, né? Não deve estar vinculada a interesses religiosos. Então, a religião ela se torna um problema e a filosofia pode fazer uma crítica disso quando de dentro de uma verdade circunscrita a um contexto em que todos aqueles que partilham daquilo partilham por livre e espontânea vontade, né, da adoção de uma crença e da prática dessa crença, e isso passa a se tornar uma questão de Estado, né? Aí isso se torna um problema bastante sério, bastante complicado, né? E em torno disso o que a gente precisa é justamente problematizar essa questão e evitar que isso aconteça, né? Será que isso responde? Na verdade, não tem nada de muito técnico no que eu respondi, né? Foi só uma colocação. Na live anterior, antes dela pausar, uma pessoa tinha feito uma dúvida e eu anotei, até por uma questão de precaução. Bacana. Eu não sei se a pessoa tá nos assistindo, mas vou colocar a dúvida dela. Qual a relação entre a filosofia e sua história? É isso? Pode falar. Se existe alguma relação entre a história da filosofia com a própria filosofia. E se é importante a história da filosofia para filosofar. Pelo que eu entendi, foi isso. Certo. Deixa eu só anotar aqui. Muito boa questão também. A gente que trabalha com filosofia na universidade, que tem formação em filosofia, que se forma em filosofia, a gente usualmente se forma por essa relação, a partir, em relação a essa história da filosofia, por essa razão que eu já tinha até colocado, né? Nós estamos lidando com problemas e questões que já foram colocados de alguma forma e, né, foram colocadas de maneira muito boa, né? A gente tem textos muito bons produzidos sobre questões que nós queremos colocar novamente. Então, faz todo sentido que a gente retorne a isso, né? Que a gente vá fazendo, inclusive, um mapeamento disso. Então, em muitos aspectos da formação de filosofia, essa formação ela envolve recorrer a essa história. Recorrer a essa história por vários motivos, né? Para buscar de que outras maneiras aquelas questões que nós estamos colocando já foram colocadas, ou até para iniciar a colocação de um problema, né? Assim, quero ver qual o registro que se tem das primeiras vezes que esse problema apareceu
Isso é outra maneira é outra coisa pelo que a gente faz esse recurso à história da filosofia. E outra coisa é porque justamente por ser uma história e por ser um processo que vai envolvendo recusas, críticas, embates e debates, vai se produzindo uma coisa muito rica em torno desses problemas, dessas teorias, dos sistemas filosóficos, né, que dialogam então um com o outro, né, e às vezes entram em embate, às vezes entram em conflito. Então, é por essa razão, né, que a gente tem essa vinculação à história da filosofia. E isso desde o início da história da universidade, na verdade, né. Então, existe essa referência ao que a gente chama de clássicos. Os clássicos seriam esses textos, ou esses autores ou autoras, que deixaram um legado, né, que foi um pensamento tão fundamental, tão central, que aquelas questões elas não morreram. O modo como elas estão colocadas, você lê um texto daqueles escrito há 500 anos, sei lá, e você lê ele hoje em dia, e ele continua fazendo sentido em muitos aspectos. Ah, não, mas era uma outra sociedade, era uma outra cultura, mas ainda assim aqueles textos fazem sentido justamente porque a filosofia, ela tem esse caráter, né, de colocar questões que, apesar de dizerem respeito ao momento em que elas estão vinculadas, elas não se esgotam ali, elas transcendem aquele momento. Elas transcendem aquela cultura, elas transcendem aquela circunscrição específica, elas transcendem aquela comunidade, e elas dizem respeito, muitas vezes, à humanidade como um todo. Portanto, ela se torna uma questão clássica, um texto clássico, um autor clássico, ou uma autora clássica, digamos assim. Acho que... Será que isso responde? Eu imagino que sim. Mais alguma coisa? Vou passar de novo aqui os comentários, hein? Se eu cair, já sabe. Não era eu olhando. Por enquanto, não tem nenhuma dúvida. Tá. Esses comentários, eles não ficam salvos, né? Eu me lembro que quando eu fiz a do Alcino, eu pensei assim, se aparecerem questões depois, ele pode responder, mas não fica, eu acho. Não sei como. Não, eu também acho que não. Mais alguém? Pergunte agora, o cálice para sempre. Bom, de toda forma, eu agradeço a presença de todo mundo que veio aqui, né, me ouvir. Agradeço pelas questões colocadas e agradeço a Cecília por mediar, por colocar uma questão tão boa também, e ao Pet pelo convite. Será que a gente já pode encerrar? Acredito que sim, não tem mais ninguém. Ai, meu Deus, apareceu o teclado aqui. Não vou nem mexer mais. Mas acho que é isso, né? Se ninguém tem mais nenhuma questão. Tem muita gente rindo. KKK. Que bom, mas... Mais uma vez eu vou agradecer a senhora pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Em nome de todo o PET. Agradecer a quem nos assistiu. Foi uma primeira live muito bem sucedida. E quero convidar ao público, né, para acompanhar. Nós faremos outras lives durante a próxima semana, as próximas semanas, também relacionadas a esse tema relacionados à filosofia, a questões filosóficas e a atualidade, sobretudo relação entre as ciências e outros temas atuais. E acho que é isso. Também quero avisar que a nossa live vai ficar salva aqui no perfil do PET e no YouTube. Então, nós disponibilizaremos lá também para quem não teve a oportunidade de assistir aqui. Beleza, então. Muito obrigada, Cecília. Obrigada a todo mundo. E uma boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.